Pronto, criei as etiquetas, elas estão aqui. Agora eu vou voltar para meu menu inicial, como eu disse para você, é só clicar aqui em PJE. Cliquei em PJE, tô lá. Aí agora, o que eu vou fazer? Pronto, eu já configurei o meu sistema, né? Eu já configurei o PJE e vou começar a usá-lo. Primeiro dia que eu for usar o meu PJE, quando eu clicar em tarefas, não vai aparecer nenhum processo. Né? Como eu disse, tarefa significa aquele panorama geral da sua zona de todos os processos que estão tramitando ali. Inicialmente não tem nada. Para eu criar um processo, o tutorial TSE está bom em relação a isso, mas a gente também fez um manual, um passo a passo, e está na nossa página da intranet. Para eu criar um processo, eu clico aqui, configuração, eu primeiro preciso verificar qual que é o meu perfil, né? Então aqui eu tenho que estar com o perfil servidor. Então eu estou aqui em Alfenas, perfil servidor. E aí eu vou em processo, novo processo, e vou criar um processo aqui nessa zona. Então o município é Alfenas. Escolha a classe judicial, por exemplo, ação penal eleitoral, incluir. Aí eu vou preencher os outros dados aqui, tá? Não vou preencher agora para a gente ganhar tempo, então você vai preencher todos os dados. Ao final, você vai clicar em protocolar inicial, vai aparecer aqui essa tela de distribuição ou não, depende, porque às vezes o produção dá uma diferença em relação aos testes, tá? E aí eu vou protocolar. Então eu vou para uma zona aqui em que já tem processo protocolado, por exemplo, essa daqui. Depois que eu fizer protocolizar o meu processo, fizer essa autuação, vai aparecer aqui para mim, às vezes ele demora um pouquinho, tá? Eu só começo a trabalhar depois que ele abre para mim essa aba aqui. Então aqui, por exemplo, vai aparecer para mim, deixa eu pegar um outro cartório aqui, Açucena. Fiz o protocolo do processo, então vai aparecer aqui para mim, em tarefas, analisar novo processo. Ou seja, todas as vezes que alguém protocolizar um processo, fizer uma autuação, seja dentro da minha zona ou seja um advogado externamente, ele vai cair nessa tarefa analisar novo processo. São vários tipos de tarefas, à medida que ele vai de nomenclaturas, à medida que o processo vai transitando ali dentro da zona, ele vai mudando essa nomenclatura. Então, a primeira nomenclatura que eu tenho é analisar novo processo. Eu tenho que estar sempre atenta a esse nome, a essa tarefa, porque significa que aquele processo é novo e que eu preciso analisar do que se trata, se tem liminar ou não, verificar os dados do processo, a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, a primeira tarefa mais importante de eu verificar é essa. Quero destacar que existe uma outra tarefa também que me indica que algo novo está entrando ali no cartório, que é a petição avulsa, ou petição não lida, depende do nomenclatura, às vezes varia daqui para o tribunal para a zona. Essas duas tarefas indicam que algo novo adentrou o cartório. Analisar novo processo, foi feita uma nova autuação, e petição não lida ou petição avulsa significa que o advogado fez uma petição e colocou no PJE, relacionada a algum processo. Essa petição, ela vai ao mesmo tempo para o processo e cai também nessa nova tarefa, significando que ela é como se fosse um alerta para mim de que uma nova tarefa, de que uma nova petição foi feita e que eu preciso analisar. O que eu tenho que fazer com essa petição nova, com essa petição não lida ou avulsa? Eu preciso analisar. Trata-se apenas, por exemplo, de um subestabelecimento? Então não tem que fazer nada com ela. Aí eu vou descartar o fluxo. Se trata de uma petição, de um pedido de uma busca e apreensão dentro de um determinado processo, por exemplo, ou algo mais grave. Aí eu vou descartar o fluxo, mas eu vou ao mesmo tempo lá dentro do processo e vou fazer uma conclusão para o juiz ou simplesmente fazer o despacho e colocar para assinatura. Algo precisa ser feito urgentemente, ok? Eu posso também despachar nessa própria petição, aqui quando vocês clicarem nessa autuação, nessa petição avulsa, vocês vão conseguir
ter algumas tarefas ali, algumas opções de ações com ela. A nossa sugestão é que você não trabalhe diretamente nela, que você trabalhe no processo e descarte o fluxo dela, porque senão você vai criar um fluxo paralelo da petição com o processo. Então, o ideal é o seguinte, eu cheguei no cartório, abri o menu tarefas e verifiquei. Analisar novo processo, eu vou verificar do que se trata e já vou colocar a etiqueta para mim ou para outra pessoa. Opa, tem petição não lida ou petição avulsa. Eu vou entrar nessa petição, verificar do que se trata. Não é nada importante, eu só descarto o fluxo. É algo muito importante que o juiz tem que despachar. Eu descarto o fluxo, mas ao mesmo tempo vou lá no processo, naquele respectivo processo, para ali dentro dele dar andamento. Repito, a petição, apesar dela cair aqui nessa tarefa, ela já está lá dentro do processo, ok? Então isso eu preciso olhar, tá sempre atenta a isso. Mas além dessas tarefas, à medida, como eu disse, que eu for trabalhando o processo, vai aparecer aqui outras tarefas. Por exemplo, aqui na zona 30, que a gente já criou alguns processos, vai aparecer aqui, desculpa, peraí, zona 4 aqui, que a gente tinha colocado vários processos dentro dela. Então aqui na zona 4, por exemplo, à medida que foram chegando outros processos, olha como que vai ficar o menu de tarefa. Olha, tá vendo? Tem analisar dados do processo, tem designar audiência, elaborar documentos, preparar comunicação, cada um tá numa fase. Preparar comunicação, eu tenho 3 processos, tá vendo? Então aqui eu tenho o processo, esses 3 processos para eu poder trabalhar com eles dentro dessa tarefa, ok? Então esse menu tarefa, ele é fundamental para a gente e ele vai me indicando o que cada processo, em qual fase, qual processo está. A gente visualiza tudo isso daqui, né? A gente tem esse panorama geral do processo, qualquer servidor do cartório. Mas o juiz não, o juiz ele só consegue visualizar aquilo que tiver para ele assinar, que tiver para lançar movimento ou que tiver em minutar ato. Ele consegue ver só essas 3 tarefas, tá? Que são aquelas relacionadas às atividades dele. Se o juiz quiser visualizar todos os processos do cartório, ele tem que ir aqui, ó, em consulta processual. Vamos voltar aqui no menu inicial. Então, a gente está aqui na página inicial, melhor dizendo. Vamos esperar aparecer as abinhas, apareceu. A gente estava falando de cada um desses itens. E um outro que eu quero ressaltar aqui é esse daqui, ó, consulta processual. É aqui que eu verifico quais processos estão em andamento, mas não consigo mexer com eles por aqui. Eu só consigo trabalhar com o processo em tarefas. Aqui é um panorama que eu posso ter geral. Eu posso, inclusive, fazer uma consulta no estado inteiro. Então, aqui, por exemplo, nesse módulo de treinamento, eu tenho, olha só, vários processos em Minas Gerais. Vocês vão conseguir visualizar isso. Esse processo, por exemplo, está na zona 4. Esse processo é da zona 29. Tá vendo aqui? Ele está tramitando na 29, na 39. Então, a gente já criou todos esses processos aqui dentro do sistema do PJ Treinamento. E aí, o juiz, se ele quiser verificar só o da sua zona, só o da sua jurisdição, ele coloca aqui, ó, órgão julgador. E ele escolhe aqui a zona, por exemplo, a zona 4, Minas Gerais. Aqui ele está aparecendo de todas. Cadê aqui? Vamos colocar aqui, por exemplo, peraí, só um minutinho. Município, Alfenas. Tem que aparecer aqui, só um minutinho, Alfenas. Opa, ficou errado aqui. Alfenas, pronto. Vamos verificar quais processos tenho em Alfenas. Em Alfenas eu não tenho nenhum processo, não entrou nada ainda. Mas eu quero verificar Águas Formosas. Eu sou juiz de Águas Formosas e quero verificar Águas Formosas. Então eu venho aqui, Águas, ele vai completar, Águas Formosas. E aí eu pesquiso. Agora vai aparecer todos os processos de Águas Formosas, tá vendo? Só que aqui eu só visualizo qual é o processo, qual que é aqui a classe e visualizo aqui em qual tarefa ele está, tá vendo? Em qual tarefa está esse processo. Então, nessa tela eu só consigo consultar, eu não consigo fazer nada aqui com o processo. Para eu fazer alguma coisa com o processo, eu preciso estar em tarefas, ok? Então, agora a gente vai ver nesse analisar novo processo que a gente disse que tinha aqui 3 processos para serem analisados. Então, nessa zona aqui que a gente tem 3 processos para serem analisados e um processo para preparar a comunicação. Um detalhe importante, gente,
Nesse primeiro momento, principalmente, que a gente está começando a trabalhar com PJE, uma dica bem interessante é vocês anotarem à parte, num papel, com qual processo vocês estão trabalhando. Por exemplo, eu vou trabalhar com esse 756. Aí eu anoto aqui no meu papel que eu vou trabalhar com ele. Por quê? Vocês vão verificar que algumas vezes, depois que a gente faz alguns procedimentos, o processo muda de tarefa. E às vezes eu preciso iniciar de novo o sistema, por exemplo, aqui, ou ele trava, alguma coisa acontece, e eu não sei com qual processo que eu estava mexendo. Repare que aqui em tarefas ele não traz o número do processo, ele traz as tarefas, e dentro das tarefas os processos. Então, se eu tiver aqui várias tarefas, eu não vou saber onde o processo está. Então, é importante que eu faça essa anotação até para poder localizar. Por exemplo, estou trabalhando com o processo 756, mas não sei de onde está. Eu posso vir aqui, colocar o número, não preciso colocar o número todo, é só colocar esse número principal aqui, pronto, aí ele me mostra que ele está nessa tarefa de analisar o processo. Então, uma dica realmente importante é a gente fazer essa anotação nesse início, ok? Depois a gente vai acostumando, vai se inteirando, fica mais tranquilo. Então, eu estou em tarefas. Deixa eu limpar isso aqui. Vou reiniciar aqui o PJE. Então, ele vai aparecer para mim aqui as abas. Apareceu. Em tarefa, eu tenho esses três. Eu quero trabalhar com o novo processo, que é o mais importante para mim nesse primeiro momento. Eu posso colocar uma etiqueta de urgente, por exemplo, ou uma etiqueta, como eu disse para vocês, do nome dos servidores. Isso é muito importante. Então, chegaram 3 processos no meu cartório, sou chefe de cartório. Eu vou analisar o primeiro. Opa, verifiquei que isso aqui é urgente, vou pôr a etiqueta de urgente, eu vou mostrar para vocês como. Olha, beleza, se trata disso. Primeira coisa, como que eu sei, como que eu acesso os autos desse processo? Porque eu estou vendo aqui só um documento, geralmente é o primeiro ou o último documento. Como é que eu acesso os autos? Tem 3 formas, eu posso vir por aqui, abrir autos, por aqui, autos, ou por aqui, analisar aqui onde está o número do processo, eu clico em cima. Então, dessas 3 formas, vou voltar. Por aqui, eu abro os autos. Se ele aparecer que está impedindo, você coloca permitir, né? Pronto, aqui eu posso abrir, por aqui, como eu já fiz, ou por aqui. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse realmente abrindo os autos do processo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler do que se trata, né? Então, eu vou ler do que se trata. Beleza, aqui se trata de um processo administrativo, está pedindo isso e tal, ótimo. Bom, esse daqui é urgente, então eu quero colocar uma etiqueta de urgente. Como que eu faço para eu colocar essa etiqueta? Eu venho aqui em etiquetas, não tem nada, então eu clico no processo, marco aqui o processo em que eu quero fazer uma etiqueta, e aí eu coloco aqui, olha aqui, vincular etiqueta. Vocês lembram que eu tinha criado algumas etiquetas antes? Aqui a gente está em outra zona, está aparecendo outros nomes. Mas eu tinha criado a etiqueta Kelly, então eu vou clicar aqui, vincular etiqueta. Pronto, então essa etiqueta, esse processo eu já sei que é para a Kelly fazer, mas eu quero que a Kelly perceba que isso é urgente. Então eu posso fazer de 2 formas, ou eu crio um lembrete aqui para a Kelly, por exemplo, processo urgente, e outra coisa, favor verificar artigo 34 do Código Penal, por exemplo. Salvo. Opa, eu tenho que colocar aqui, adicionar, pronto, salvar. Então, dentro desse processo aqui, vai aparecer para mim, quando eu fizer um F5, porque às vezes não aparece imediatamente, tá? Eu dou um F5, ou clico aqui, para ele poder voltar para essa página. Eu estou aqui dentro de analisar novo processo. Aqui ele já muda, tá vendo? Aqui, quando ele tá com esse íconezinho aqui, significa que eu posso criar um lembrete, mas não tem lembrete nenhum nesse processo ainda. Mas, se ele aparece esse outro íconezinho aqui, significa que tem um lembrete, tem uma anotação nesse processo. Então, sempre que eu estiver trabalhando com o processo, que eu perceber isso daqui, eu vou clicar nele para ver. Olha aqui. E eu posso fazer também um outro lembrete para o meu chefe, por exemplo, e depois atribuir ou colocar a etiqueta do meu chefe para que ele veja em minhas tarefas, ok? Então, aqui,
tem esse lembrete. Ou então, se for só urgente, eu posso criar a etiqueta de urgente. Então, eu venho aqui nesse processo, vincular a etiqueta, eu já tinha criado uma etiqueta de urgente, vincular a etiqueta. Pronto, urgente. Como que eu crio essa etiqueta de urgente? Eu posso vir aqui, ó, em etiquetas, mais uma, e colocar o nome dela. Vou colocar urgente 2, porque já tem uma. Urgente 2. Incluo, tá vendo? Criei essa daqui. Então, tranquilo em relação a isso. Então, tô lá trabalhando no meu processo, analisar novo processo. Esse é urgente, eu já passei para a Kelly, acabou. A Kelly, quando for trabalhar, quando ela chegar para trabalhar, ela vai em minhas tarefas. E aí, esse processo que eu pus a etiqueta da Kelly vai aparecer lá. Quer ver, ó? Vamos começar aqui de novo. Ele tem que atualizar, tá, gente? Então, às vezes a gente faz quando eu ponho uma certidão, quando eu ponho uma etiqueta, eu atualizo aqui para ele poder realmente atualizar o sistema. Por que não está aparecendo nenhum processo para mim? Porque eu, Kelly, não favoritei essa etiqueta ainda, desculpa. Então, eu vou lá em etiquetas. Eu não fiz aquilo que a minha chefe pediu, porque eu estava de férias, por exemplo. Todos os servidores fizeram isso e eu não fiz. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou favoritar essa etiqueta. Bom, a partir de agora, eu vou conseguir visualizar, olha só para vocês verem. Aí aqui, peraí, tarefas, tá aqui, analisar novo processo, tá com o meu nome? Ok, então, vamos atualizar novamente. Agora sim, ele vai aparecer aqui para mim, quer ver? Ó, em minhas tarefas apareceu esse processo. Vamos supor que um colega esteja de férias, eu preciso pegar os processos que ele estava trabalhando. Basta eu favoritar a etiqueta dele no período que ele estiver fora. Tudo que o meu chefe colocar como se fosse dele, vai vir para mim, ok? Então aqui, ó, em minhas tarefas eu estou trabalhando com um processo. Se eu favoritasse o meu chefe, por exemplo, olha, tem outro processo que eu quero que a Kelly faça, esse aqui, ó. Esse não é urgente. Eu entrei aqui nos autos, visualizei que se trata de um inquérito, por exemplo, e aí eu fecho aqui e quero que a Kelly trabalhe com esse também, porque essa área penal, ela é melhor que ela trabalhe, então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, criar a etiqueta, vincular a etiqueta da Kelly. Pronto. Nesse caso não é urgente, não vai ter essa etiqueta. E nesse caso também eu não quero fazer nenhum lembrete nesse momento. Pronto. Kelly agora tem 2 processos nessa tarefa aqui, ok? A primeira providência que eu tomo quando eu vou começar a trabalhar no processo é verificar os dados de autuação. Principalmente por quê? Porque eu preciso colocar um objeto, um assunto mais detalhado desse processo. E verificar se o advogado está constando dos autos o nome dele, se as partes foram colocadas da forma adequada, se a classe é essa mesmo, porque eu posso mudar. O manual de retificação, de conferência e retificação de autuação também já está lá na página da corregedoria, ok? Mas basicamente é como eu quero mostrar aqui para vocês. Basicamente é o seguinte, eu olho aqui, clico aqui ó, no processo e lá em cima, no número do processo, eu já estou nos autos, lá em cima no número do processo aparece para mim todos os dados. E aí eu posso fazer essa já conferência por aqui. Mas como eu vou ter que retificar mesmo para colocar o objeto do processo, senão não consigo, o que eu vou fazer? Sair dos autos, eu estou em analisar novo processo. Eu vou para a tarefa, então, retificar a autuação. Olha só quantas possibilidades abre para mim aqui para eu poder fazer alguma coisa. Vamos supor que seja... primeiro passo, então, é retificar a autuação. Então, eu vou retificar, clicar aqui em retificar a autuação. Ele vai aparecer para mim aqui essa tela aqui, e aí prestem atenção. Vocês lembram que eu tinha 2 processos aqui em analisar novo processo? Ele sumiu daqui, eu vou fazer de novo para vocês verem. Olha só, eu vou devolver o processo. Ele não permite muito não, mas depois eu vou fazer para vocês verem o seguinte, que aqui eu tinha 2, analisar novo processo. A partir do momento que eu mudei a tarefa desse, ele saiu daqui e ficou aqui só o processo que está em analisar novo processo. Gente, cuidado. Foi muito comum quando a gente começou a trabalhar aqui na assessoria, a gente começar a trabalhar esse processo achando que estava cuidando desse 841 aqui. Quando, na verdade, não. Na verdade, eu tenho que observar sempre o processo que está aqui em cima. Eu estou trabalhando aqui com esse processo e não com esse que está na lateral. Isso é muito importante. E, como eu disse para vocês, se eu fizer aqui
um F5 ou voltar para essa página inicial por algum motivo, porque às vezes o PJ trava, o link não está tão bom, a internet não está tão boa naquele dia, eu preciso voltar. Aí eu voltei para cá. Ixi, agora eu tenho 3 tarefas aqui, meu processo está em qual? Eu não lembro, não sei, eu trabalhei com ele ontem, eu não sei mais qual é. Ah, eu anotei aqui, ó, eu estou trabalhando com 756. Bom, então eu venho filtrar aqui, 7-56, pesquisei, ai, achei meu processo, está aqui, tá vendo? Então é importante eu anotar. Então, eu estou em analisar novo processo, ou melhor, atualizar dados do processo, né? E aí eu vou clicar em retificar a autuação. Quando eu clicar em retificar a autuação, aqui não está permitindo, por erro aqui do sistema, mas quando eu clicar aqui, ele vai aparecer para mim todos os dados do processo e eu posso alterar o que eu quiser. Partes, colocar ou tirar nome de advogado. Feito isso, eu coloco lá OK, e aí eu venho para o objeto do processo e digito, por exemplo, pedir artigos tais e tais do CP, do Código Eleitoral, abuso de, falsificação de identidade, etc, etc. Coloco aqui mais detalhado quais são os dados, os objetos, o assunto daquele processo. Isso é muito importante para eu verificar depois se há alguma prevenção, principalmente. Aqui embaixo, depois que eu retifiquei a autuação, que eu coloquei os dados do objetos do processo, eu preciso fazer uma certidão de que eu verifiquei o processo. Esse é um procedimento muito importante e imprescindível no PJE. Depois que eu recebi os autos no processo, aqui no PJE, o primeiro passo é fazer essa certidão de que eu verifiquei a autuação. E no nosso caso, sempre fazer retificação para poder constar o objeto. Então eu vou... E como que eu faço essa certidão? Olha aqui, vejam que não está aparecendo nada para eu poder... E quando eu clico para digitar, não aparece o cursor. Mas quando eu começar a digitar no meu teclado, vai aparecer essa janelinha, tá vendo? Aí eu escolho certidão. E lembra que eu falei com vocês que a gente já tinha criado alguns modelinhos? Então tem aqui, ó, certidão de verificação de autuação. Ó... Que ótimo, e aí eu venho, vai ter mais ou menos um texto básico, mas eu posso mudar o que eu quiser, vamos supor que eu queira mudar isso aqui, pronto, mudei. E aí eu salvo, depois que eu salvei, eu preciso assinar esse documento, essa certidão. Se eu não quero assinar, se é a minha chefe que vai assinar, eu posso não assinar, deixo ele aqui dessa forma e depois ela entra lá, eu vou mostrar para vocês onde, para poder assinar. Agora, se eu já estou fazendo, já vou assinar normalmente, eu clico aqui, ó, em assinar documento. Pronto. Salve o objeto do processo primeiro, ele me alertou aqui, salvei, bom, a certidão está aqui, vou salvar a certidão e vou assinar a certidão. Assinando, documento salvo com sucesso. Pronto. Minha certidão está assinada. Percebam que ele saiu de novo daqui o processo. Por quê? Porque ele não está mais em atualizar dados do processo. Ele já pulou para outra tarefa, que é analisar processo. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Uma análise do que se trata esses autos, o que precisa ser feito, se é o caso de despacho, se é o caso de uma publicação de um edital direto. Bom, então eu venho aqui, ó, aqui é que eu vou indicar qual vai ser a minha tarefa. Bom, no próximo vídeo a gente trata desse íconezinho aqui, que é encaminhar para, ok? Obrigada e até lá.